que daqui a 5 anos, provavelmente vocês já viram essa frase, mas que daqui a uns 5 anos, mais de 1/3 das habilidades que hoje são consideradas importantes no ambiente de trabalho, elas vão mudar. Recentemente eu vi uma matéria que dizia que o Covid acelerou em 10 anos essa transformação. Ou seja, as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente desenvolve, aprende, está em constante transformação. E muito se fala sobre a robotização, a automatização do ambiente de trabalho. E existe até um site que chama www.willrobotstakemyjob.com, que vocês podem procurar qual é a probabilidade estatística da sua área ou da sua posição, tipo, dentro do trabalho, um analista, um gerente de uma área específica, de qualidade, financeira, etc., qual a probabilidade desses cargos e desses cursos serem substituídos por um robô no futuro. Depois procurem, quem nunca viu. Eu fiquei um pouco tranquila, porque engenharia química era baixo ainda, e RH mais baixo ainda, né? Porque precisava lidar com pessoas, etc. Fiquei um pouco mais tranquila. Mas o que acontece? Os robôs, e a tecnologia e a automatização, eles trabalham para reaplicar tudo aquilo que foi imputado, né, em termos de base de dados e de histórico, de como se resolver uma situação. Né? Então, tudo aquilo que ele possa simplesmente reaplicar algo que já foi feito e automatizar uma sequência de atividades dentro de um processo, tudo isso vai ser automatizado, já está sendo automatizado, e esse processo vai se acelerando cada vez mais, né? Vocês sabem o tanto que a tecnologia também mudou, principalmente nas grandes empresas, com todo mundo trabalhando de casa, com as mudanças de estratégia e etc. Mas um robô ou algum software de automatização nunca vai ser capaz de inovar e de criar algo novo, e de olhar para uma situação e buscar uma solução que nunca ninguém pensou no mercado. Eles não têm essa capacidade. Então, a inovação é uma habilidade que é cada vez mais um diferencial. O que é aquilo que você consegue analisar, propor soluções diferentes e que nenhum sistema, né, pensaria por você. Então, tem uma outra frase que também provavelmente vocês conheçam, mas que ela é também cada vez mais relevante, é que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não podem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Então, para tudo aquilo que você vai fazer no dia a dia, você vai ter que aprender de novo. Depois que você aprendeu, aquilo já mudou, e você vai ter que desaprender o que você aprendeu e reaprender. Então, lembrem-se disso, porque acho que eu, quando estava na faculdade, não tinha visibilidade, eu não tinha ideia que eu não ia usar praticamente nada da minha faculdade no que eu faço hoje, mas eu uso, sim, muito de como eu lidei com situações que eu não tinha ideia de como fazer, como eu construí resiliência, como eu construí relacionamento, como eu perseverei numa tentativa, como eu consegui olhar para um cenário que não fazia sentido, os nossos cálculos aí da vida, e conseguir entender e pôr um sentido naquilo. Então, tudo isso agrega muito, e é importante a gente estar em constante aprendizado, mas a gente, ao mesmo tempo, ter esse posicionamento humilde de que eu não sei tudo, e tem sempre mais para se aprender, desaprender e continuar aprendendo. E como que a gente traz isso mais para a prática, né? Porque inovar é simples, mas não é algo fácil, né? Então, tá tudo bem você não saber, você não ter ideia, mas você não pode continuar não sabendo. Então, essa falta de conhecimento, de olhar para uma situação e falar, putz, eu não sei ideia,
eu não tenho ideia, isso precisa ser o gatilho que vai te fazer mover, que vai te fazer partir para a ação. Então, se alguma coisa te incomoda, não tenta fugir desse sentimento com aquela resposta de mas é assim, porque é assim que as coisas são, iris o ariris, sempre foi assim. Não aceite simplesmente aquilo que te incomoda ou um cenário que você olha e não sabe o que fazer. Usa esse desconforto e pensa que esse momento de desconforto é o seu ahá, para fazer você tomar uma ação, para você inovar a maneira como as coisas acontecem, para você mudar esse status quo e ser realmente um gerador da mudança, né? Vamos dizer assim. Então, meu principal conselho aqui é vocês serem inconformados corajosos, vamos dizer assim. Então, não se conformar com as coisas como elas são. Se você ficou desconfortável, isso precisa ser o seu gatilho para ter coragem de mudar as situações, para ter coragem de criar um cenário novo. E para você começar, como eu falei no início, você precisa se apaixonar pelo seu problema e não pela sua solução. Então, como eu falei mais anteriormente, também com os exemplos das abelhas, se você se apaixona pela sua solução, você acha que a sua ideia ela é tão boa, que a sua solução é a melhor de todas, e você fica tentando fazer essa solução dar certo, dar certo, dar certo, e você literalmente se fecha para todas as outras possibilidades de solução. Quando você se apaixona pelo seu problema, esse é o meu problema, você consegue testar diferentes ideias. Você tem a solução 1, a 2, a 3 e a 4, e conforme você testa e aprende, você vai chegar na sua solução. Ela pode ser a solução 30, 40, 50, mas ela vai ser a solução que vai fazer a diferença no seu ambiente. Isso serve tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Minha segunda dica é pense grande, né? Uma vez eu assisti uma entrevista no YouTube que o entrevistador estava comentando que um conselho que ele dava para as pessoas era que elas sonhassem alto, assim, né? E aí o entrevistado virou e respondeu, falou, eu não sei se as pessoas deveriam sonhar alto. O meu avô, ele era um médico incrível, um dos melhores cirurgiões do hospital que ele trabalhava, e a gente sempre falou para ele que ele tinha que abrir um hospital dele, que ele tinha que expandir os negócios, etc. Mas ele gostava realmente de trabalhar com a qualidade, com o tempo que ele gostava de dedicar às pessoas naquela cidade pequena, no interior, no consultório. Então, não necessariamente você precisa sonhar grande, né? Você precisa sonhar o sonho que te faz feliz. Mas uma coisa é verdade, se você sonhar grande ou se você sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, até falei lá no início na minha apresentação que eu tenho um pouco de agonia com coisas que eu sinto que estou perdendo tempo. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, nossa, se sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então eu vou sonhar grande. Então, por que não pensar num problema que não seja só o meu problema, que seja o problema de muitas pessoas, e que se eu conseguir solucionar esse problema, eu vou impactar a vida de outras pessoas e não só a minha. Então, pense grande quando você for inovar. Quanto mais pessoas se beneficiarem da sua ideia, mais escalável ela vai ser e mais rápido também ela vai crescer. Mais uma verdade aqui. Às vezes, o que impede a gente de inovar, de testar algo novo também, é esse medo de, mas e se eu errar, né? E se eu falhar, e se der tudo errado? E a verdade é que quando a gente fala de inovação, não é um se, você vai falhar. Então, a gente tem medo, mas isso já é certeza.
O que você pode fazer com a sua falha é transformar essa falha em algo tão pequeno, mas tão pequeno, que ela vai te permitir aprender. A pior coisa que a sua falha vai causar, que a pior consequência da sua falha vai ser o seu aprendizado. Então, você precisa começar pequeno, testar a sua ideia da maneira mais simples possível. Eu quero testar um projeto. Qual a maneira mais simples de eu entender se ele daria certo, se as pessoas engajariam, se essa é a maneira, se a minha ideia está indo para o caminho certo, está indo para o caminho errado? Qual é o meu protótipo? Que se eu lançasse no mercado realmente, eu teria vergonha desse protótipo, de tão simples que ele é. Então, começa pequeno, é um pouco do conceito de MVP, né? Minimum Viable Product. Qual a maneira mais simples de testar sua ideia, que a maior consequência do seu aprendizado vai ser, do seu erro vai ser aprender. E esse seu aprendizado vai te levar a ir melhorando as suas soluções, as suas hipóteses de soluções, até que você consiga encontrar uma que dê certo e que você possa aí escalar e fazer desse projeto um projeto maior aí. E ao longo do caminho você vai encontrar algumas barreiras, algumas menores, algumas maiores, e dependendo do tamanho e da característica dessa barreira, você vai poder escolher como você vai lidar com ela. Então, se for uma barreira de vidro, você pode quebrar essa barreira. Se ela for uma barreira pequena, você pode contornar, pequena no sentido de estreita, você pode contornar essa barreira. Então, depois que você encontrar com ela, você analisa e entende como você vai transpassar essa barreira. Mas não são todas as barreiras que vão te parar. Não são todas as barreiras que vão impedir que você consiga inovar. Então, também não superestime essas barreiras, que às vezes impedem a gente de começar, porque lá na frente a gente sabe que vai ter uma barreira, mas quando a gente chega, essa barreira não é tão inquebrável assim, vamos dizer, né? É mais, parece intransponível, mas na verdade sim, você consegue transpassá-las. E para finalizar, uma frase que para mim fez todo sentido e ainda faz todo sentido do mundo. Às vezes a gente imagina que o futuro é um lugar que está lá, em algum lugar, né? Que a gente não chegou ainda. E a gente imagina o futuro com robôs e teletransportes e super digitalizado. Não sei, acho que cada um imagina o futuro de um jeito. O meu futuro com certeza tem teletransporte. Mas você imagina que o futuro está ali, perfeitinho, montado em algum lugar, e a gente está tentando chegar nesse futuro. Mas, na verdade, o futuro não é um lugar que a gente está tentando chegar, ele é um lugar que a gente está criando. Então, o que a gente vai criar hoje que vai definir o futuro de amanhã? O que é que as pessoas estão trabalhando e inovando hoje? O que está saindo nas notícias? O que as empresas estão fazendo? Onde elas estão investindo dinheiro? Quais são os assuntos que estão trending topics em relação à inovação e tecnologia? Quais são os assuntos novos que estão sendo trazidos em sala de aula? E como isso vai mudar o futuro? Como que a ação de cada um de vocês, que são os futuros líderes aí de empresas de sucesso, que vão abrir os negócios de vocês, o que vocês vão fazer para criar esse futuro? Então, minha última mensagem aqui é realmente continuem sendo esses inconformados, corajosos e criem o futuro que vocês imaginam que seja o futuro ideal, porque cada um de nós tem realmente o potencial de fazer isso. A gente não precisa saber, a gente só precisa testar. Beleza? Faz sentido? Deixa eu ver os comentários aqui, que eu não estava vendo ninguém. Meu Deus, foi incrível. Deixa eu parar aqui de projetar.
Eu tenho um QR Code depois para vocês responderem. Deixa eu voltar tudo, o que vocês estavam falando. Muito bom, arrasou. Todo mundo vai lembrar das histórias, da história da abelha? Sem dúvida. Uhul! Que bom, gente, fico feliz. Muito, muito feliz. Abelhada. Mandem perguntas, poderia ser menos trágica a minha história, desculpa. A gente tem algumas perguntas lá no Q&A, ô Nath. Manda bala, então. Eu consigo ver aqui? Se eu não me engano, sim. Ah, consigo. Melissa, eu tenho um dilema constante. Eu curso engenharia, mas eu não tenho ideia de que área trabalhar. Procuro participar de organizações estudantis e me desenvolver com diversas coisas. Me preocupa, eu não sei se cortou. Ela colocou embaixo, ô Nath, o resto da... Ah, me preocupa como buscar soluções para os problemas? Não, não é a próxima. Desce alguma... Ah, Melissa de novo. Ah, minha preocupação é se tenho que começar a me desenvolver e participar de coisas de uma área que eu seguiria. Meu medo é estar me desenvolvendo, mas não pelo lado técnico e ficar para trás caso eu escolha uma área diferente. Deixa eu pensar. Bom, primeiro que participar de organizações estudantis faz mais diferença do que vocês pensam. Eu mesma, se pudesse voltar no tempo, se eu pudesse dar um conselho para mim mesma, teria participado mais de organizações estudantis. Eu falei isso para a Dani também, quando a gente conversou. Parece um trabalho adicional, e na verdade é um trabalho adicional, acima ainda, né, de tudo que vocês já precisam entregar na faculdade. Eu sei o quão difícil é, principalmente engenharia, mas devem ter pessoas de outros cursos que também são difíceis, que também exigem dedicação e etc. Mas essas experiências, fora da parte técnica da faculdade, agregam muito valor, porque o ambiente de trabalho exige muito mais da gente em termos de inteligência emocional e de soft skills, que a gente fala, do que skills técnicas. Óbvio que depende muito da área que você trabalha, tá? Tem áreas que você se especializa mais, e eu ainda bato o martelo de que mesmo numa área mais especialista, você ainda precisa ter esse olhar humilde de continuar aprendendo e etc. Mas essa parte técnica pode variar um pouco. Agora, saber trabalhar em grupo, saber engajar pessoas, ter empatia, saber como posicionar a sua opinião sem o outro se ofender e ser reativo à ideia, como preparar o ambiente para influenciar as pessoas e os projetos andarem no caminho que você quer, como lidar com imprevistos. Eu tenho certeza que o pessoal da Poli lidou com inúmeros imprevistos para fazer esse evento acontecer. Então, tudo isso vai criando repertório, criando habilidades em vocês, que depois vão ser muito úteis no ambiente de trabalho. Então, a gente é um pouco ansioso na faculdade, porque tá tudo tão abstrato, né, do que a gente vai fazer, que dá um pouco de insegurança mesmo. Mas a verdade é que tudo aquilo que você está fazendo está adicionando um pouquinho de repertório, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de visão de mundo diferente, que vai agregar quando você estiver num ambiente de trabalho. Então, assim, no meu caso, eu não sabia exatamente, né, o que eu queria fazer. Eu sabia que não era engenharia química, mas eu não sabia exatamente o que. Então, e participando dessas organizações estudantis, tem muitas pessoas que falam que que querem ir para o RH porque foram do RH na Júnior, na empresa Júnior, e se apaixonaram e querem ir para lá. Ou tiveram a possibilidade de trabalhar em uma outra área, e isso abriu as portas sobre o que você queria fazer realmente. Então, vocês estão numa época de testar mais do que nunca, né?
Então, é fazer iniciação científica e ver se você gosta de laboratório, é participar de uma organização estudantil, uma hora do RH, outra hora do marketing, outra hora de outra área, sabe? E realmente se conhecer para aprender mais sobre você mesmo e entender o que você gosta de fazer. Eu acredito muito que é importante a gente procurar as nossas paixões, né? Eu acho que apaixonados mudam o mundo e quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz muito melhor do que qualquer outra pessoa. Então, se conheçam, testem, participem dessas organizações estudantis. Eu acho que eu me interesso por. Eu já achei que eu queria fazer arquitetura porque eu gostava de construir casas no The Sims. Procurem cursos sobre isso. Tem muito conhecimento na internet, né? A gente precisa saber filtrar. Procurem vídeos no YouTube, TED Talks, etc. E procurem entender quais são aqueles assuntos que você se interessa sem ninguém te pedir para procurar, sem ninguém te pedir para estudar o que você genuinamente se interessa e tente entender como isso pode agregar, né, ao seu futuro trabalho, vamos dizer assim. Então, eu amo números e amo pessoas, me conectar com pessoas, transformar a vida de pessoas. Encontrei isso no RH. Provavelmente encontraria isso em outras áreas também. Talvez se eu tivesse estudado medicina, eu gostaria. Então, acho que também não dá para a gente se prender num rótulo, mas é importante a gente se conhecer e conseguir aplicar isso, entender com quais ambientes a gente consegue aplicar os nossos pontos fortes, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos desperta paixão. E aí isso é diferente para cada pessoa. Respondi sua pergunta, Melissa? Manda aí nos comentários. Fala, Dani. Gente, enquanto isso, eu vou estar fazendo a enquete para vocês, tá? A Nath vai passar forms para vocês preencherem também, enquanto ela está respondendo as últimas perguntinhas. Eu tenho um linkzinho, não sei se você consegue mandar aí, ou se o Gui consegue mandar aí, que é para vocês darem feedback da minha sessão. Queria muito saber o que vocês acharam. Você manda, Gui, para o pessoal? Me avisa qualquer coisa, eu posso projetar o QR Code. Mando sim, eu coloco aqui no chat. Obrigada. Próxima pergunta. O William Castro colocou, como buscar soluções para os... Eu acho que vai ser a última pergunta do dia. Ai, meu Deus, do André, que pressão. Vamos ver. Você bastante sobre a importância do erro. Na P&G, como essa questão é tratada? Os colaboradores são incentivados a testar coisas novas? Pergunto porque em algumas empresas eu percebo que ocorre uma certa demonização do erro. É real, isso acontece bastante. Na P&G a gente tem uma cultura muito forte. O Gui mandou o link, por favor, respondam. A gente tem uma cultura muito forte, que é de ser o melhor dos dois mundos que a gente fala, que é ser a intersecção entre tudo aquilo de muito bom que existe numa multinacional, que é experiência de mercado, as melhores pessoas, ter recurso para fazer as coisas acontecerem, expertise, então tudo aquilo que uma multinacional tem, mas também todos os benefícios de uma startup. Então, essa autonomia, esse mindset de errar e aprender, de test and learn, de failure for breakfast, que falam muito, que é você comer o erro no café da manhã. Então, óbvio que a gente não é uma startup, a P&G tem mais de 180 anos, quase 190 anos. A gente não é e nem quer ser uma startup, mas a gente trabalha todos os dias para ser essa intersecção e ser o melhor dos dois mundos e agregar tudo aquilo que é incrível de uma multinacional e tudo aquilo que é incrível de uma startup. Então, sim, em todas as conversas, por exemplo, de avaliação dos nossos funcionários em relação aos projetos que eles trabalham no ano inteiro, tem uma parte para você colocar só os seus aprendizados, aquilo que você errou e o que você aprendeu, porque muitas vezes
o erro é mais relevante do que a entrega do trabalho em si, né? Porque você aprendeu como não fazer. Se eu tivesse lançado uma campanha de marketing, não sei, com uma ideia, que eu tive a ideia e ia lançar, meu Deus, a P&G ia investir milhões nessa ideia, imagina se ela desse errado, né, depois que ela estivesse grande. Mas você teve a sua ideia, você testou ela pequena, você descobriu que não dava certo, e descobrir que isso não dava certo gerou a solução de como você vai fazer no projeto maior, né, onde você vai colocar um maior investimento. Então, isso também é sucesso, a gente incentiva muito as pessoas a discutirem quais foram os aprendizados além desses resultados. A gente tem mais um minutinho, Nath. Se Tá você bom. quiser. Perguntaram que curso eu faria se eu pudesse mudar de ideia, a Tamires perguntou. Eu teria feito engenharia química, aliás, talvez tivesse feito engenharia de produção, que é um pouco mais abrangente que engenharia química, mas eu ainda teria feito engenharia. Acho que esse background analítico que a engenharia me deu me fez chegar aonde eu estou hoje. Então, me ajudou bastante. Às vezes a gente acha que fez a escolha errada, mas a gente fez a escolha certa. E não sei, gente, sigam a gente no Instagram, @pgcareersbr, e qualquer coisa podem me mandar mensagem no LinkedIn, Natasha Teixeira, que o que eu não consegui responder aqui, eu respondo lá, estou super disponível. Não sei se já acabou meu tempo. Vocês têm trainees, Nath? Não temos, porque a gente tem esse estágio gerencial, que já é um estágio super robusto, né? Então, ao final do estágio, os estagiários efetivados são efetivados já como gerente. Então, a gente tem essa cultura muito forte de crescer de dentro. Então, hoje, mais de 70% do meu time de liderança começou na P&G como estagiário. A Ju Azevedo, que é a nossa presidente, começou na P&G como estagiário. Então, é a nossa principal porta de entrada, assim. Ele é bem robusto para desenvolver liderança e realmente te preparar para ser um futuro gerente aí. Ótimo. Eu acho que a galera conseguiu conhecer um pouquinho mais de você, assim como o pessoal se apaixonou, eles querem muito saber onde você está, no LinkedIn, no seu Insta, enfim. Natasha Teixeira no LinkedIn. Boa, muito obrigada, muito então. mesmo, gente. Eu que agradeço, sempre um prazer. Amei, obrigada por engajarem aqui nos comentários. Não me senti sozinha. Obrigada, Dani, mais uma vez pelo convite. E muito sucesso para todos vocês. Um sucesso, gente.